Boa noite a todos. Paz e graça. Amém? Estamos aqui hoje reunidos para mais uma aula da nossa escola bíblica. E é um prazer, não só ter vocês aqui com a gente, mas você que está nos acompanhando no online, seja muito bem-vindo. Espero que você esteja com a sua Bíblia, com o seu caderno para fazer as anotações. E vamos dar início à aula, amém? Antes de dar procedimento à aula, vamos fazer uma oração. Pedir para que Deus possa nos conceder graça e discernimento da sua palavra. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós te rendemos graça por essa noite especial. Nós te rendemos graça, Senhor, por podermos nos reunirmos diante de ti. E pedimos que teu Espírito haja nessa noite. Que não seja eu, Senhor, mas sim você. Que não sejam as minhas palavras, mas sim as tuas palavras. Que aquilo que tu quer, Senhor, realizar em nosso meio seja cumprido plenamente. Para a glória e honra do teu santo nome, nós te rendemos graça. Em nome do teu Filho amado, amém. Amém. Como início da nossa aula, hoje o nosso tema, a gente vai falar sobre Deus e vamos abordar alguns aspectos, ok? Em primeiro lugar, para compreensão, sobre o estudo sobre Deus, nós vamos falar sobre Deus e um pouco sobre a Trindade, ok? Pode passar o próximo slide, por favor. Quando a gente para pensar sobre a questão de aprendermos sobre Deus, algo que a gente tem que ter em mente é que, em primeiro lugar, a gente está falando de um ser divino. Ou seja, nós não estamos falando simplesmente de qualquer pessoa ou de qualquer coisa. Nós estamos falando de alguém que é divino, de alguém que é sobre-excelente. E particularmente na nossa fé cristã, nós temos definições que, como posso dizer assim, que abrangem aquilo que cremos. E para compreensão desse início dessa aula, nós vamos falar sobre o monoteísmo. E o que é o monoteísmo? O monoteísmo, particularmente, é a crença em um único Deus. Há 3 religiões no mundo que são, vamos falar assim, que são as maiores em si, que é o Islã, que é o judaísmo e que é o cristianismo. As 3, particularmente, elas creem em um único Deus. Mas a nossa fé cristã, ela se difere das demais. Porque nós cremos em um único Deus, mas que esse único Deus, ele é 3 pessoas. Ou seja, nós cremos na Trindade. Quando a gente para olhar a palavra Trindade, a gente pode puxar a Bíblia de cima para baixo, que a gente não vai encontrar essa palavra explícita sobre a Trindade. Ou seja, quando a gente para pensar nesse mistério, nisso que está sobre a nossa capacidade de compreensão, é algo que até para nós buscarmos explicar sobre a crença na Trindade, nós temos dificuldade. É algo que, como posso falar, vai além das nossas compreensões, vai além do nosso entendimento. Mas, particularmente, as nossas bases de fé cristã, nós cremos na Trindade. Cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Quando eu coloquei no slide, que você pode acompanhar, monoteísmo versus politeísmo. Politeísta. O que é isso, politeísta? Politeísta é aquele que crê em vários deuses, ou seja, ele não crê simplesmente que existe um único Deus. Ele, vamos dizer que ele crê em várias divindades. Quando a gente para olhar as fés que são politeístas, há diversas. Quando a gente para olhar no contexto histórico, os gregos acreditavam em vários deuses, os romanos. Hoje em dia, quando a gente para analisar o nosso contexto cultural, nós podemos olhar, por exemplo, para a Índia, para os hindus. Os hindus, particularmente, tudo para eles, vamos dizer assim, que é uma crença em um Deus. A vaca é um Deus, tal coisa é um Deus, mas a nossa fé, ela se difere disso. Há crenças que creem que Deus, ele simplesmente ele é o universo. Tem crenças que se dizem assim. Há crenças que dizem que Deus é a natureza, é o sol, é a lua. Mas, particularmente, a princípio, nessa aula, nós queremos reafirmar
as nossas bases de fé, que nós cremos em um único Deus. E esse Deus que nós cremos, ele é revelado nas Sagradas Escrituras. Essa é a nossa base de fé. Essa é a nossa cosmovisão, é aquilo que nós cremos, que nós acreditamos. E quando você vê o número 2, a frase está escrita o seguinte: o finito não pode conter o infinito. Como eu deixei bem claro, as nossas limitações, elas são gigantes. Nós somos seres finitos, ou seja, somos seres limitados. Nós só podemos ir até um certo ponto. Mas o nosso Pai, como eu disse, ele é sobre-excelente. Ele vai além da nossa compreensão. Aquilo que está revelado sobre o nosso Pai nas Sagradas Escrituras, aquilo que ele deixou a se revelar, é como uma base para nós. Ou seja, fora daquilo que está escrito para nós, não convém, ou seja, nós não acreditamos. Nós não depositamos a nossa fé, a nossa confiança naquilo que não está escrito, naquilo que ele inspirou homens a escreverem sobre ele. E para deixar claro sobre esse segundo tópico, sobre o finito não pode conter o infinito, certa feita eu estava fazendo um trabalho evangelístico na rua, e eu encontrei um rapaz em situação de rua, e ele conversando comigo, ele estava longe da fé. Ele falou uma frase que marcou a minha vida. Ele falou assim, que a nossa mente é um copo d'água. A mente de Deus é um oceano. O que ele quis dizer com isso? Que a nossa mente, a nossa compreensão, ela é rasa. E que a compreensão de Deus é infinita. Ele citou o oceano para deixar algo claro para nós. Ou seja, partindo nessa aula mais adiante para falarmos sobre como Deus se revela, que a gente tenha esse pressuposto. Que nós somos seres finitos, que nossa compreensão vai até tal ponto, mas que a compreensão do nosso Deus, ela excede todo o entendimento, ela excede toda a compreensão. E no próximo slide, como a gente vai ver, nós iremos falar sobre o tópico 2, autorrevelação de Deus. A autorrevelação de Deus quer dizer como Deus se revela a nós. E há 2 aspectos que eu quero tratar nessa noite. Para a compreensão de todos que estão aqui, os que estão nos acompanhando, nessa aula, o nosso objetivo não é esclarecer todos os pontos, pois o nosso tempo é curto e eu particularmente não tenho esse entendimento de esclarecer tudo. Mas vamos tratar sobre 2 tipos de autorrevelação de Deus, que é a revelação geral e a revelação especial. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, eu peço que você abra em Romanos, capítulo 1, o verso 18, para a gente estar lendo e construindo o raciocínio juntos, amém? Até agora, está entendido? Está compreensível? Vamos lá, Romanos, capítulo 1, verso 18 ao verso 21. Como nosso slide nós colocamos 3 perguntas: como, onde e por quê, ok? Agora vamos lá. A autorrevelação de Deus é a revelação geral. Como é que ela ocorre? Vamos para o texto bíblico, amém? Deixa eu arrumar aqui. Romanos, capítulo 1, verso 18. Todos acharam? Digam amém. 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 Romanos, capítulo 1, verso 18. A primeira pergunta que eu coloquei ali sobre a revelação geral, que ela é enfatizada em Romanos, a pergunta é o como, certo? Ok. Romanos, capítulo 1, verso 18, o texto vai dizer o seguinte, verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Verso 19, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. O primeiro ponto para esclarecer, como que se ocorre essa revelação geral? Essa revelação geral, ela ocorre através da revelação, através da criação.
Ou seja, quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vai ler no verso 20 o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, o texto deixa bem claro, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos pelo quê? Sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Ou seja, para pensar comigo quando você está contemplando a natureza. É algo maravilhoso, é algo sublime, é algo lindo. E essa criação, só citando a natureza, ela revela que há alguém que a criou, que há alguém que colocou a mão, colocou, vamos dizer, os pingos no is, que fez os mínimos detalhes. Nós, particularmente, nós não cremos que tudo foi feito por obra do acaso. Nós, particularmente, nós não cremos que aquilo que foi criado, aquilo que foi feito, foi simplesmente aconteceu e pronto. Mas nós cremos que há um Deus soberano, que Ele criou tudo isso, e que a sua inteligência, que o seu conhecimento, a sua sabedoria é sobre excelente. Então, quando a gente para analisar isso, o primeiro ponto, de como Deus se revela através da revelação geral, através das coisas que foram criadas. Elas apontam para alguém que as criou, ela aponta para alguém que está além da nossa compreensão. Eu anotei algumas citações para deixar um pouco mais claro. Eu vou estar lendo para vocês a citação de John Stott, que fala assim: John Stott destaca que a criação é uma manifestação visível do Deus invisível. O que o John Stott está querendo com isso? Que a criação é uma manifestação visível do Deus invisível, que ela aponta para alguém que é sobremaneira, para alguém que é maravilhoso, para alguém que é glorioso. Quantos aqui foram numa praia e não falaram assim: meu, que coisa mais bela? Quantos aqui não viram uma flor florescer e falaram assim: que coisa mais linda? Isso aponta para o nosso Deus invisível, aponta para a excelência com a qual o nosso Deus criou. John Murray diz corretamente, outra citação, diz corretamente que as obras visíveis da criação de Deus manifestam suas perfeições invisíveis. Deus deixou sua obra criada, as impressões digitais de sua glória que se torna manifesta a todos. Olha que coisa maravilhosa, vou repetir a frase de John Murray. Diz corretamente que as obras visíveis da criação manifestam suas perfeições invisíveis. Deus deixou sua obra criada, as impressões digitais. Olha para a forma como é criado um feto, por exemplo, seja um feto humano ou um feto animal. Olha para como os detalhes ocorrem. Olha para como tudo isso acontece. Tudo isso deixa muito claro e aponta a alguém que criou isso, a alguém que está no controle de todas as coisas. E crendo nisso e confiando, o nosso coração descansa. O nosso coração repousa, porque Ele é bom. Ele é maravilhoso, Ele é gracioso. E a natureza, ela aponta para isso, ela revela, ela identifica o nosso Deus invisível. Nós podemos adorar a natureza de maneira nenhuma, mas contemplar a natureza com gratidão, aquele que a criou, é um dos aspectos que podemos ter em nossas vidas, amém? Está compreensível até agora? Amém? Vamos lá. Pergunta 2. Onde? Vamos ler o verso 19 e o verso 20 novamente. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Como eu deixei bem claro, Deus se faz conhecer por meio da criação. Deus Ele se revela. Tendo essa base de como e de onde, a gente vai para a terceira pergunta, o porquê Deus se revela, essa revelação geral que serve de conhecimento para todos nós. O verso do 21 ao 24, vamos ler junto, Romanos 1, 21 ao 24, vai deixar um pouco mais claro o porquê dessa revelação geral. Para a compreensão de vocês, Romanos é uma carta que foi dirigida por Paulo aos Romanos, amém? Vamos lá, Romanos 1, 21 ao 24, para nós compreendermos o porquê. O porquê. Todos acharam? 21 ao 24? Vamos estar lendo? Vamos lá, vai dizer assim, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus,
nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem e semelhança ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. O verso 21 é a chave da revelação geral. Eu vou estar lendo novamente o começo, porque tendo conhecimento de Deus através do quê? Através daquilo que foi criado, através da natureza, através da obra que foi feita, vírgula, não o glorificaram como Deus. Ou seja, a criação, essa revelação da parte de Deus, ela aponta para o ser humano se render em gratidão a esse Deus soberano, para o ser humano se render em louvor a esse Deus que está além de nossa compreensão, a esse Deus que é infinitamente maior do que a gente possa imaginar. Eu vou estar lendo mais uma citação para a gente estar encerrando esse tópico. Essa revelação exterior mostra a glória de Deus, visto que a criação é um espelho que reflete sua sabedoria e bondade, sua beleza e funcionamento preciso mostram a perfeição do Criador. Como eu falei do panteísmo, se a gente para olhar, as crenças panteístas, elas se baseiam na natureza, boa parte dela, naquilo que foi criado. Ou seja, o homem, por causa do pecado, obviamente, por essa inimizade que há entre nós e Deus, ele olha para a natureza, vamos dizer assim, vamos olhar no contexto todo histórico. Ele olhava para o sol, via aquilo sobrenatural e falava assim, esse é o Deus Sol. Olhava para as águas, esse é o Deus Rio, Deus Mar. Olhava para a natureza, esse é o Deus fulano de tal. Porque eles suprimem o conhecimento de Deus, como o texto vai dizer. Eles reprimem esse conhecimento. E o homem, se a gente for analisar, o homem, ele nasceu para adorar alguma coisa. Mas, se nós não adorarmos a Deus, nós iremos adorar a quem? Nós iremos criar em nosso coração uma fábrica de ídolo. E é isso que nós vemos ao longo de toda a história. O homem, ele faz os seus deuses e eles se prostram diante desses deuses para obter favores. Mas eles não reconhecem que há alguém que está sobre tudo e sobre todos. Compreensível sobre a revelação geral, o como, o onde e o porquê. Tendo essa base, esse pressuposto, vamos para o próximo slide que fala sobre a revelação especial. E a primeira pergunta sobre essa revelação especial, como no outro, vai perguntar como, onde e porquê. Para começo de entendimento sobre o como, eu peço que vocês abram a Bíblia em Gênesis 1, por favor. Gênesis capítulo 1, verso 1. Primeiro livro da Bíblia. O autor de Gênesis, ele começa com a seguinte frase: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando a gente para analisar, particularmente a Bíblia, ela não se preocupa em, vamos dizer assim, em defender a existência de Deus. Ela já começa apontando que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela não começa com uma discussão sobre deuses. Ela não começa com vamos dizer assim, com dualismo, onde há uma guerra entre o bem e o mal. Não, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se Ele criou, há o entendimento básico de que Ele é eterno. Então, a resposta sobre a revelação especial, ela está nas Escrituras Sagradas, que foi onde Deus resolveu se revelar, através das Escrituras. Então, para a compreensão nossa, a revelação geral, através da natureza. A revelação especial, através das Escrituras. E Gênesis 1 é a nossa base, é o nosso fundamento, é o nosso alicerce. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia ela não se preocupa em defender isso. Então, eu e você, nesse caso, a gente descansa o nosso coração e a gente apenas confia e crê
que Deus ele se revelou através das Escrituras. A pergunta número 2 vai dizer onde. Como eu repeti, o como ele se revelou e o onde interligam entre um e o outro. Ele se revelou através das Escrituras Sagradas. Uma citação para compreensão vai dizer assim: o que precisamos saber do verdadeiro Deus está restrito àquilo que ele escolheu revelar de si mesmo na Bíblia. O que passa das Sagradas Escrituras para nós, como deixei bem claro no início da aula, não convém. O nosso Deus eterno, o nosso Pai, ele se revela através das Escrituras. Essa é a nossa base, esse é o nosso alicerce. Ele se revela, ele se demonstra, ele fala quem é, ele fala o seu plano redentor, ele revela o seu amor por nós, ele revela a nossa condição através das Escrituras, ele aponta para um futuro perfeito. Então, nós confiamos e descansamos nisso, amém? Aí a grande pergunta é, por que Deus se revela através das Escrituras, né? Esqueci uns versos ali, mas amém. Deus se revela através das Escrituras. Eu peço que vocês abram, por favor, em Jeremias 9, 24, para a gente estar lendo um texto bem breve, só para a gente construir um raciocínio junto. Como é que essa revelação ocorre através das Escrituras? Jeremias 9, 24. Vocês estão comigo? Não dormi não, hein, gente? Jeremias 9, 24, o verso vai dizer assim, todos acharam? Vamos lá. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. No Jeremias capítulo 24, verso 7, vai dizer assim, precisa abrir não, um texto bem breve. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Quando a gente para olhar essas duas passagens que é escrito em Jeremias, algo que nos deixa instigado é as seguintes frases: para que possamos conhecer a Deus e saber que Ele é o Senhor de toda a terra. Jeremias ele deixa bem claro nessas ocasiões. Eu não vou entrar mais a fundo nos textos sobre o que estava acontecendo, mas essas frases, para que possamos conhecer a Deus e a saber que Ele é o Senhor de toda a terra. E essa frase ela está escrita onde? Nas Sagradas Escrituras. É nela onde, como eu deixei bem claro, nós encontramos o alicerce. Amém? E uma citação para deixar um pouco mais claro, vai dizer assim: foi Deus que se fez conhecer aos homens, primeiramente por suas obras, que é o quê? A revelação geral, tanto pela criação como pela conservação e maneira como Ele a conduz. Também, e mais claramente ainda, pela palavra, a qual foi primeiramente revelada verbalmente e em seguida escrita nos livros que nós chamamos Santa Escritura. Vou estar repetindo a citação. Foi Deus que se fez conhecer aos homens, primeiramente por suas obras, tanto pela criação como pela conservação e maneira como Ele a conduz. Também, e mais claramente ainda, pela palavra, a qual foi primeiramente revelada verbalmente e em seguida escrita nos livros que nós chamamos Santa Escritura. Esse é um pressuposto para o entendimento nosso. Essa revelação geral através das coisas que foram criadas, desse único Deus, e através da revelação especial, através das Sagradas Escrituras. Compreensível para todos? Entendido? Quando a gente para olhar essa revelação especial, algo que enfatiza não só a revelação especial, mas a geral também, algo que se tiver que ficar gravado em nosso coração algo nessa noite, que seja isso. Que essa revelação da parte de Deus, ela expressa a graça de Deus. Porque nós, como nos rebelamos contra Ele, nós não somos dignos nem de ao menos ouvirmos falar dEle. Mas essa graça dEle que excede o nosso entendimento,
que excede a nossa compreensão, é algo maravilhoso, é algo que nós devemos, como posso dizer, nos rendermos em gratidão, em louvor, porque essa é a graça com a qual o Senhor nos concedeu de se revelar a nós, porque, se deixarmos claro, não fomos nós que o procuramos, mas sim Ele que nos procurou. Não fomos nós que queríamos conservar algo, mas Ele quis conservar algo para apontar que Ele existe e que Ele nos ama. Que a gente possa, de tudo que eu falei, que a gente possa gravar isso, que a graça de Deus, ela está nisso, tanto através da revelação geral, como através da revelação especial, através daquilo que foi escrito. Em João 17, verso 3, para terminarmos esse raciocínio sobre a autorrevelação de Deus, peço que você abra, por favor, João, capítulo 17, verso 3, só para estarmos encerrando esse tópico. Como todos acharam, digam amém. João 17, verso 3. O epígrafe do texto vai dizer assim, a oração sacerdotal de Jesus. 17, verso 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegado a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Verso 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Hoje nós temos simplesmente, como eu disse, essa compreensão de dois tipos de revelações. Mas, naquele grande dia, quando todas as coisas se consumarem, a vida eterna que teremos, simplesmente é conhecê-lo. Conhecê-lo, conhecê-lo, conhecê-lo. E pelo que Jesus fala, a vida eterna, quando fala de eternidade, é algo que não tem fim. Eterno é algo que não tem fim. Isso é bem básico, essa compreensão para nós. Ou seja, a nossa eternidade vai ser conhecer esse Pai amoroso, poder contemplar esse Filho com o qual foi obediente ao seu Pai, foi obediente até a morte de cruz. Conhecer o nosso Rei ressurreto e entender e viver com Ele eternamente. E eu creio que, particularmente, esse conhecimento ele nunca vai cessar. Pode passar bilhões e bilhões de anos na eternidade, mas sempre vai ter algo novo para o nosso Pai nos apresentar. Sempre vai ter algo novo para o nosso Pai expressar para nós, que a gente, em bilhões e bilhões de anos, a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, faz bilhões de anos que estamos aqui, eu nunca parei para pensar nisso. Que isso venha aquecer o nosso coração. Que possamos, nessa noite, nos prostrarmos diante do Senhor em gratidão. Porque não fomos nós que o buscamos, mas Ele que nos buscou. Não fomos nós que fomos atrás dele, mas Ele que se revelou. Não fomos nós que nos convencemos que éramos pecadores, mas Ele nos convenceu. Ele que nos trouxe o entendimento de que precisávamos dele. Éramos dignos de condenação eterna. Mas graciosamente esse Deus que se revela tem uma eternidade guardada para nós. E essa eternidade é conhecê-lo, conhecê-lo, conhecê-lo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Passando para o próximo tópico, próximo slide, Deus é trino. Eu vou estar lendo, vai dizer assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São três pessoas diferentes, que são igualmente divinas, que vivem em perfeita comunhão. Um termo que alguns teólogos gostam de usar para explicar essa compreensão da Trindade é o termo chamado pericorese, como está escrito aqui. Que quer dizer o quê? Pericoreses é um termo grego que descreve uma dança de roda, característica das crianças no momento de brincadeira, uma dança da comunhão perfeita. Os teólogos vão dizer que é uma dança onde os dançarinos, os passos deles são tão interligados, são tão perfeitos, que a compreensão de quem é quem fica, vamos dizer assim, nossa, vamos dizer que tem três dançarinos, um foi para um lado, o outro foi para o outro, mas quando esse voltou,
a gingada, alguns teólogos vão dizer assim, a maneira como essa dança é conduzida é tão perfeita, os passos são tão interligados, que revela, que aponta, vamos dizer assim, os teólogos gostam de usar essa expressão, para falar sobre a Trindade. Porque os três se interligam de uma maneira tão especial e tão única, que você olha e você fala assim, como explicar? Ou como tentar traduzir isso em palavras? Como entender? E para a gente estar dando andamento na nossa aula, a gente vai ler algumas passagens, que eu peço que vocês abram, para compreensão nossa, para estarmos encerrando a aula. A primeira passagem é Gênesis 1, verso 26. Eu peço que vocês abram, por favor. Gênesis 1, verso 26. A gente vai estar passando por 5 passagens, para estarmos encerrando a nossa aula, que eu não sei nem... Está no tempo ainda. Gênesis 1, 26 vai dizer assim, a passagem bem conhecida. O autor de Gênesis vai dizer o seguinte, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. O primeiro foco dessa passagem em Gênesis é façamos. Se Deus está olhando e está falando, e Ele disse façamos, Ele está falando com alguém que é semelhante a Ele. E particularmente nossa CRE, algumas vertentes vão crer que esse façamos, Ele está falando diretamente ao Filho. E particularmente eu creio que também o Espírito estava naquele momento. Então, a primeira passagem, para deixarmos claro sobre a Trindade, ou tentarmos esclarecer um pouco mais, ou fundamentarmos um pouco mais a nossa fé, se encontra em Gênesis, que é esse façamos, que é o Deus Pai falando com o Filho, quando Ele foi fazer o ser humano. A outra passagem se encontra em Mateus 3, 16, 17. Vamos lá, Mateus 3, 16, 17. Vai dizer o seguinte... Mateus 3,17 é uma passagem muito conhecida, que é o batismo de Jesus. Espera aí, que Mateus se escondeu na minha Bíblia. Mateus 3,17. A passagem vai dizer o seguinte. A partir do 16, vamos lá. Depois, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado em que me agrado. Essa é uma das passagens onde, vamos deixar assim bem claro, a evidência do Deus Trino, onde o Deus Pai, Ele age, onde o Deus Espírito Santo, Ele está agindo, e o Deus Filho também está nessa mesma passagem. Uma citação, para compreendermos um pouco mais, essa é assim, a citação diz assim, abre aspas, nessa passagem, vemos a presença da Santíssima Trindade, o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba e o Pai confirmando sua filiação. Outra citação do R6 Pro diz que, assim, vírgula, assim como as 3 pessoas da Trindade haviam estado na criação, todas elas também estiveram presentes neste momento inicial da redenção. Foi como eu disse, o façamos lá atrás. Que eu creio que o Pai fala com o Filho e o Espírito também naquele momento estava ali na criação, juntamente com o Pai. E assim foi no batismo do Senhor, onde o Pai fala, este é meu Filho amado, o Espírito Santo desce e o Filho é batizado nas águas. Outra citação se encontra em Mateus 28, verso 19. Por favor, abra Mateus 28, verso 19. Que vai dizer assim, outra passagem muito conhecida, verso 19, vai dizer assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nessa terceira passagem, quando a gente para olhar, olha que interessante. Na Bíblia, a questão do nome é algo que, vamos dizer assim, hoje em dia os nossos nomes, particularmente, muitas vezes não têm muito valor na sociedade brasileira atual. Mas quando a gente vai olhar biblicamente, os nomes eles têm um peso, uma relevância muito grande. E olha que interessante, fala para batizar.
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma das passagens que evidenciam a Santíssima Trindade, que evidenciam que o nosso Deus é um Deus trino. Porque como assim, se Jesus não é Deus, ele vai simplesmente dizer assim, batize em meu nome? Como assim, se o Espírito Santo não é Deus, ele fala assim, não batiza no nome do Espírito Santo? Então essa passagem ela deixa um pouco mais evidente sobre isso, certo? Outra passagem também que vai deixar um pouco mais claro, vai ser 1 Coríntios 12, verso 4 a verso 6. 1 Coríntios 12, verso 4, verso 6. Uma passagem em Coríntios que Paulo fala sobre os dons, mas é uma passagem bem interessante que ela também dá uma evidência sobre essa questão da Trindade. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 ao 6, vai dizer o seguinte. Vamos lá. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Essa passagem, Paulo, ele ensinando acerca dos dons, ele faz uma analogia que para mim ela foi algo assim esclarecedor. Porque quando ele vai falar assim, ora, os dons são diversos, ok, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Quando ele fala o Espírito, ele fala o Espírito Santo. Quando ele fala o Senhor, que quer dizer Kairos, ele aponta para o Senhor Jesus, para o senhorio de Cristo. E quando ele fala na sequência da passagem, e também a diversidade no serviço, mas é o mesmo, no verso 6. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem dá tudo em todos. Ou seja, é o mesmo Deus Pai, o mesmo Deus Filho, o mesmo Deus Espírito. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Agora, para estarmos encerrando, em 2 Coríntios 13, 14, para estarmos passando para mais uma afirmação sobre a Trindade. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. Passagem muito conhecida que vai falar sobre a bênção. Vamos lá? Vamos ler a partir do verso 11, para a compreensão mais clara. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 11, vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus procurem aperfeiçoar-se, consolem-se uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. Verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. É uma passagem onde, em diversos cultos, ela se encerra assim, com o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma passagem muito conhecida, mas é uma passagem onde ela aponta para a Trindade novamente. Porque quando a gente vai ler a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo simplesmente ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é o próprio Deus que veio até nós. Quando a gente se reúne, nós temos o hábito de falar assim, Jesus está no nosso meio. Particularmente eu creio, mas particularmente quem está fazendo uma obra aqui neste momento em nosso meio é o Espírito de Deus, porque nós cremos que o Filho está ao lado do Pai, à destra e direita do Pai. E para continuarmos, para um exercíciozinho básico, todos compreenderam? Eu peço perdão porque a primeira aula que eu estou dando não é muito fácil juntar os raciocínios todos, mas vamos lá. A leitura, eu peço que vocês prestem bem atenção, porque esse vai ser o desafio da aula. No início da aula eu deixei claro que particularmente eu não vou dar todas as respostas, porque eu também não tenho. E nem quero ter. Eu simplesmente confiar e acreditar naquilo que está escrito. Eu não sei explicar tudo, nem os pormenores, mas a nossa fé ela não se baseia muito nisso. E o desafio, eu peço que a gente leia junto, que vai dizer assim: a exegese bíblica dos antigos pais da igreja
classificava o ensino bíblico sobre a Trindade dividido em 4 categorias, conforme as categorias abaixo. Cada uma das 3 pessoas é chamada pelos nomes divinos. Cada uma delas tem um atributo de Deus. Cada uma faz obras que somente Deus pode fazer. E cada uma é digna de louvor. Aí a resposta para o desafio do EBL é o quê? Para, no final agora, nós procurarmos passagens e informações sobre cada categoria citada e medite sobre cada uma das afirmações. Ou seja, como eu disse, eu não vou dar todas as respostas. O objetivo da nossa escola não é simplesmente dar tudo de mão beijada, mas é desafiar você, não a simplesmente acreditar só naquilo que eu estou falando, mas você, por conta própria, ir atrás das respostas. Como eu deixei claro, a exegese bíblica dos antigos pais da igreja classificavam o ensino bíblico sobre a Trindade dessa forma, ou seja, eles afirmavam. Então, o nosso desafio para os 15 minutos é o que? Cada uma das 3 pessoas chamadas pelos nomes divinos. Nós procurarmos discutirmos sobre esse primeiro ponto. O segundo ponto, cada uma delas tem um atributo de Deus. Procurarmos passagens, entendermos isso sobre o atributo de Deus que é encontrado na Trindade, tanto no Pai, como no Filho, como no Espírito Santo. O terceiro ponto, cada uma faz obras que somente Deus pode fazer. Entendemos obras que Deus Pai fez, que Deus Filho fez e que o Deus Espírito Santo Ele fez. Amém? E o 4, procurar para encerrarmos, cada uma é digno de louvor. Se não der tempo de fazer nos 15 minutos, fica esse desafio para casa. A gente vai estar mandando esse PDF no grupo, vai estar disponível também no aplicativo. E para dar uma força, para dizer que eu só não lancei o desafio e não fiz particularmente nada, eu peço para a gente ficar de pé e a gente encerrar de uma forma assim, de gratidão. Peço que quem está com a Bíblia, abra em Romanos 11:33 ao verso 36. Que, como eu falei, o ponto 4, cada uma é digna de louvor. Vamos terminar essa aula adorando ao Senhor. Amém? Romanos 11:33 ao 36. A epígrafe do texto vai dizer louvor a Deus, algumas Bíblias vão dizer doxologia. Todos acharam? Romanos 11:33 vai dizer assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Vamos encerrar junto. 3. Porque dele, e por meio dele, e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória eternamente, para sempre. Amém. A gente termina com louvor a Deus. Com louvor. Com gratidão ao nosso coração, por saber que o Pai se revelou a nós de uma forma graciosa, especial. Vou pedir para o Malibu deixar aqui, para estar claro para nós a discussão. E vamos encerrar com uma oração. Amém? Pai, nós queremos celebrar o Teu santo nome, nós queremos Te louvar. Nós Te agradecemos, Pai, por essa noite especial. Nós Te louvamos pela vida dos nossos irmãos, Senhor. E Te pedimos que o Senhor possa nos conceder cada vez mais fome e sede por Ti. Cada vez mais fome e sede por Ti. Senhor, nos concede discernimento, sabedoria, compreensão das Tuas verdades eternas, Senhor. Para que possamos, Senhor, compreender e entender quem Tu és. Senhor, abre os nossos corações, Senhor. Alinha os nossos corações ao Teu, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer. Senhor, nos concede fome e sede pela Tua palavra. Nos ensina a valorizar a Tua palavra, é o que nós Te pedimos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a valorizarmos o lugar secreto, Senhor. E que essa aula, Senhor, simplesmente não tenha sido simplesmente mais uma noite, mas que o Senhor haja. Nós Te imploramos e Te pedimos que o Senhor haja da forma como lhe convém, papai. Para a glória e honra do Teu santo nome. Nós Te rendemos graça e Te rendemos louvores. Amém, amém e amém. Está encerrado. Qualquer dúvida que está nos acompanhando, só mandar mensagem no chat, que o André depois ele esclarece os BOs que eu lancei aí. Tenha uma boa noite, valeu.